Amém? Vamos lá, queridos, abra comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios 6, versículo 18. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens a respeito de paternidade espiritual. E hoje, 2 semanas atrás, nós começamos falando sobre a orfandade espiritual. A semana passada nós ministramos a respeito de pai espiritual, é um pai de destino, amém? São pais de destino, e nós como pais espirituais, nós temos como função nos tornar pai de destino, porque só um pai espiritual é capaz de dar destino aos filhos. E hoje, amados, eu quero falar sobre, talvez acho que vai ser a mensagem assim mais importante de toda essa série, que é a chave que você precisa pegar. O tema da mensagem é a paternidade de Deus, amém? Ele é o teu pai, ele não é o teu Deus. Eu vou falar de novo, ele é o teu pai, ele não é o teu Deus. Amém? Ele é o teu pai, amém? E nós precisamos compreender essa verdade, e eu vou tentar em 30 minutos explanar essa verdade sobre a paternidade de Deus, amém? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz assim: serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos ler mais uma vez. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por podermos ter a oportunidade de nos reunirmos em Tua casa, em Tua presença, e Te damos graças, Senhor. A nossa gratidão, ela se estende, Senhor, até o Teu trono, porque somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos mais uma vez o envolver do Teu Espírito Santo, preparando os nossos corações para receber a boa semente, para receber a palavra. Senhor, que todo pensamento agora seja conduzido cativo à obediência de Cristo, e que nós recebamos mais uma vez espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos compreender a Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Amados, dentro do contexto desse versículo que nós lemos, nós vamos ver uma orientação do apóstolo Paulo de suma importância, expressando qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida, nós que recebemos ao Senhor. E qual é o padrão de vida, qual é a vontade de Deus para o cristão? A santidade, a santificação. Paulo, no contexto desse texto, ele está não tratando de paternidade, mas ele está tratando de santificação, tratando de alianças, tratando de sociedades, dentro desse contexto que Paulo está dizendo. Mas esse texto que nós lemos, esse versículo, ele é como se fosse uma chave de todo o texto, porque aqui expressa o maior desejo do coração do Eterno, né? No Antigo Testamento, ele se apresenta de diversas maneiras. Ele se apresenta como eu sou, como Yahvé. Ele se apresenta como Adonai. Ele se apresenta como Elohim, por exemplo. Gênesis 1:1, né? vai falar de Elohim, que é o Deus, né? Que está falando do Eterno, que está acima de todas as coisas, que está falando da soberania de Deus. Amém, queridos? Mas aqui expressa o maior desejo do Eterno, que é se tornar pai. O maior sonho, ou o maior projeto, e você vai ver isso nitidamente em Apocalipse 22, que a maior expressão de Deus, o maior desejo do coração de Deus, é se tornar pai. Então ele diz aqui: serei para vós o pai, e vocês serão filhos. Nós temos dificuldade, por exemplo, eu tenho convicção disso, porque eu também sempre tive essa dificuldade, hoje não mais, porque eu sou liberto disso. Mas muitos de nós temos dificuldade de contemplar a paternidade de Deus,
porque nós tivemos problemas dentro da família. Porque o projeto de Deus sempre esteve inserido dentro da família. A família é o maior projeto de Deus. E tudo que Ele podia expressar ao ser humano, o seu caráter, as suas obras, tudo estaria na figura de uma pessoa, a figura do pai. Tanto é que a palavra pai no hebraico vem do termo Av, nós chamamos de Abba. Abba é como se fosse um termo carinhoso de dizer papai ou paizinho. Mas o termo pai vem do termo Av. Por exemplo, Abraão em hebraico é Avraham. Av porque é pai. Av é formado por duas palavras, por duas letras, aliás. Pela letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e a letra Bet. Seria como o alfabeto, a palavra pai vem de alfabeto. Mas por que isso? Porque a letra Aleph traz um conceito, o conceito de sinal de Deus. E a letra Bet, casa. Então preste bem atenção à importância de compreendermos paternidade. Dentro da visão bíblica, o pai é o sinal de Deus para a casa. Quem está me entendendo? Dentro da Bíblia, pai não é só uma pessoa que simplesmente se casa, tem relações com a esposa e produz uma geração. Não, pai é o sinal de Deus. Letra Aleph para a casa, letra Bet. Então, amados, muitos de nós não conseguimos reconhecer a paternidade de Deus, porque o sinal de Deus dentro da casa foi retirado de nós. Faz sentido para você isso, sim ou não? Muitos de nós, como já preguei sobre orfandade espiritual, vocês vão lembrar da mensagem. De praticamente todos nós, poucos, eu acredito que se eu perguntar aqui mais uma vez, eu acho que nós não enchemos uma mão que vai levantar as mãos e dizer: olha, verdadeiramente o meu pai foi o sinal de Deus para a minha casa. Quando eu queria uma direção de Deus, eu ouvia meu pai. O meu pai foi aquela pessoa que nos conduziu espiritualmente. Exatamente porque foi retirado de nós o sinal da casa, o sinal de Deus, o responsável de trazer, de expressar a paternidade de Deus para as nossas vidas, é a figura do pai. E de praticamente todos nós foi retirado esse conceito e esse direito. Então por isso que nós temos dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Nós sabemos que Ele é grande, nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele faz milagres, nós sabemos que Ele criou tudo, mas nós temos dificuldade de aceitá-lo como nosso Pai. Amém, queridos? Agora, dentro da Bíblia, nós vamos encontrar 4 características que expressam a paternidade de Deus e que prova que Ele é o teu, Ele é o meu, Ele é o nosso Pai. Amém, queridos? Primeira característica da paternidade de Deus é o seu amor. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Então olha a expressão que João diz: vede com imenso amor nos tem concedido o Pai. Uma das maiores expressões, ou a principal característica, uma das principais características da paternidade de Deus é o seu amor. Então preste minha atenção, querido. Você não precisa ficar com crise de identidade, porque tem alguém que ama você. Tem alguém que ama, oh aleluia. Tem alguém que ama você. Tem alguém que ama você, que se importa com você, que cuida de você em todo o tempo. E sabe quem é essa pessoa? Teu pai. Teu pai.
Você precisa sair dessa manhã aqui compreendendo a paternidade de Deus. A segunda expressão da paternidade de Deus, ou a segunda característica que define a paternidade de Deus, é a sua compaixão. A compaixão de Deus, Ele se compadece de nós. Salmo 103, versículo 13 diz: como um pai se compadece pelos filhos, assim semelhante o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Deus, Ele é um Deus compassivo. Ele olha para a gente e Ele fala: eu preciso ajudá-lo. Preste bem atenção, é por isso que nós temos ajuda, não é porque nós merecemos, é porque o nosso Pai olha para nós e percebe que nós precisamos dEle. Amém, queridos? A terceira característica da paternidade de Deus é o seu cuidado. O teu Pai cuida de você. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11 diz: ou qual dentre vós é o homem, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, agora olha aqui, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Deus tem o teu Pai tem o melhor para você. Dá uma treva esse microfone. Dá um abraço na antena aí, filho. Né, essas interferências, tem uma rádio amadora aqui na direção da igreja, e tem dia que os caras pegam para ficar falando e pega totalmente no canal aqui. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Fala para ela assim: o teu Pai, fala, não é teu Deus, fala, porque Ele está acima disso. Fala, Ele é o teu Pai. Fala, Ele tem o melhor para você. Amém, amados? O teu Pai tem o melhor para você. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que o teu Pai tem o melhor para a tua vida. Amém? A quarta e última característica da paternidade de Deus é a sua disciplina, que é o que muitas vezes a gente não gosta, né? É ou não é, pessoal? Porque é duro muitas vezes ser corrigido. É duro muitas vezes você, igual o pai quando pega o filho lá, não, e o filho fica, não, porque ninguém me ama, ninguém me quer, né? Mas uma das principais características é a disciplina. Sabe por quê? Filho sem disciplina é filho sem legitimidade. Hebreus 12, verso 4 ao 8 diz: ora, se na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos, preste bem atenção, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que Ele vos dirige como a filhos. Então preste bem atenção, Deus quando fala com você, Ele não está falando como Deus, Ele não está falando como Senhor, Ele está falando como teu Pai. E é isso que nós precisamos aprender a ouvir. Não há um Senhor, Ele é Senhor, mas eu preciso ouvir além do Senhor, eu preciso ouvir além de Deus, eu tenho que ouvir o meu Pai, porque Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. Amém? E está esquecido da palavra de encorajamento, que Ele vos dirige como a filhos. Olha o que Ele diz: meu filho, olha o que Deus está falando para você. Não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis, quando por Ele sois repreendidos. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades. Ai, pastor, eu achei que o pastor fosse trazer uma palavra, que os meus problemas acabou. Não, querido, deixa eu falar a verdade para você. Existem alguns problemas que Deus não pode acabar com eles. Sabe por quê? Ele está usando esse problema para consertar você, porque você é o problema.
Amém? Então tem algumas coisas que você está passando na sua vida que Deus não vai resolver. Por quê? Porque o problema maior da sua vida é você mesmo. Então Deus precisa resolver você. E Ele vai usar isso para resolver você. Porque você é o problema, irmão. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Qual filho que não passa pela correção de seu pai? Mas, preste bem atenção, se estais sem orientação, do qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Deus não tem filho bastardo. Amém? Deus não tem filho bastardo. Deus tem filhos. Então tudo que nós vivemos na nossa vida, nós precisamos receber como Deus nos disciplinando. Não é Deus, é o meu Pai. O meu Pai está literalmente, vamos falar aqui um texto apócrifo, né? É Deus todo dia batendo na sua casa dizendo: 02, pede para sair. E eu tenho que dizer: sim, Pai. Você está me entendendo, sim ou não? Então receba a disciplina de Deus, porque uma das principais características da paternidade de Deus é a sua disciplina. Agora, amados, Deus, Ele sempre quis revelar a sua paternidade aos homens. Deus quer que nós nos tornemos seus filhos. Deus, Ele não quer somente ser o seu Deus, para que você o adore. Ele não quer apenas ser o seu Senhor, que governa a tua vida. Ele quer se tornar o teu Pai. Porque quando nós falamos de Pai, nós estamos falando de relacionamento. Quando nós estamos falando de Pai, nós estamos falando de intimidade. Quando nós estamos falando de Pai, nós estamos falando de ter uma vida direcionada, sem qualquer tipo de crise, bem definidos, emocionalmente e espiritualmente. Agora vamos entender como que Deus revela a sua paternidade a nós. Primeiro, a chamada de Abraão como pai espiritual tem como finalidade expressar a paternidade de Deus ao seu povo. Amados, Deus quando chama os patriarcas, a palavra patriarca nós chamamos de patriarca a partir de Noé. Por que nós chamamos de patriarca? Porque patriarca vem do termo pater, que significa pai. E a palavra pater, traduzida do grego, significa família. A palavra pater significa família, que vem de pátria. Então quando Deus quis revelar quando dentro do projeto de Deus, Ele passou a expressar a sua paternidade, Ele escolhe homens a partir de Noé. Mas em Abraão é consolidada a visão ou a expressão da paternidade de Deus. Porque Deus quando chama Abraão já tinha um nome de pai, que era Avram, que era pai elevado. Deus quando chama ele fala assim: olha, você agora vai ser não um pai biológico, mas você será o pai espiritual, porque eu vou fazer de você pai de muitas nações. Isso que Deus expressa é a paternidade espiritual. Mas qual a função de uma paternidade espiritual? A função da paternidade espiritual é expressar a paternidade de Deus ao seu povo. Quando Deus chama Abraão, Gênesis 17, verso 4 ao 7, vai dizer exatamente isso: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações, e te tornarei extremamente fecundo, de ti
farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e os teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. O verdadeiro intuito, o verdadeiro propósito de Deus de chamar Abraão, era não apenas estabelecer a sua bênção para as próximas gerações, mas para estabelecer a paternidade de Deus para todas as gerações. Agora, pastor, passou o tempo dos patriarcas, passou o tempo. Quando que é consolidada a promessa dessa paternidade? A promessa dessa paternidade, ela é expressa em Jesus Cristo. Porque Jesus é o cumprimento feito, é o cumprimento da promessa feita para Abraão. E por meio dele, todo aquele que crê pode alcançar a condição de filho de Deus. Porque Jesus, ele é o descendente direto de Abraão. Quando você pega as genealogias bíblicas, todas elas apontam para um único destino. E qual é esse destino? Jesus Cristo. Ele é o alvo. E em Jesus, a promessa de Abraão, ela se cumpre, não apenas para Israel, mas para todo aquele que crê. Gálatas capítulo 3, versículos 7 ao 9, depois 13 e 14 diz: considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, olha só, os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Amados, nós recebemos uma paternidade espiritual a partir de Abraão. E o que vincula a nossa vida e a vida de Abraão? A fé. Amém? A fé. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão: por teu intermédio todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé, que somos nós, são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Agora versículo 13 e 14: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si mesmo se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu, preste bem atenção agora, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Nós recebemos o Espírito Santo mediante o sacrifício de Cristo, e esse Espírito traz para nós uma identidade. Qual a identidade que o Espírito Santo traz em nós? A identidade de filho. Você tem uma identidade em Deus. Preste bem atenção, eu vou repetir. Você tem uma identidade em Deus. E a sua identidade em Deus não é mais que vencedor. Mais que vencedor é uma condição. Qual é a minha identidade? Eu sou filho. Eu não sou mais órfão, eu sou filho. Eu não preciso mais viver debaixo do espírito de orfandade, porque eu tenho pai. Eu tenho pai, você tem pai. Pela fé, por causa da fé, nós recebemos uma identidade. Pega, por exemplo, na Bíblia. Normalmente, como as pessoas são conhecidas? Pelo pai. Simão, que é o nome de Pedro. Simão, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas. Bartimeu. Esse não era o nome do cego. Não falou nem o nome dele.
Mas como que ele era conhecido? Bar é a palavra filho. Bar ou Ben é filho. Então ele era filho de Timeu. Ele era conhecido por sua paternidade. Você será conhecido pela tua paternidade. Quem é você? A Joyce, filha de Deus. O Hélito, filho de Deus. O João, filho de Deus. Nós somos filho. Essa é a nossa identidade. Você não tem uma identidade de escravo. Você não tem uma identidade de órfão. Você tem um pai e você carrega o nome dele em você. Você é filho. Essa é a tua condição. Essa é a tua condição. Mas por que muitos de nós não nos posicionamos como filhos? Porque tivemos problemas com o pai. Chega, anula isso de uma vez por todas. Eu estou aqui por causa disso. Porque eu precisei me desconectar dessa, porque meu pai, porque eu me desconectei. E abri meu coração para receber a paternidade de Deus. E quem abre o coração para receber a paternidade de Deus, estará apto para se tornar pai espiritual dessa geração, mãe espiritual dessa geração. Porque essa geração não está precisando de comando, essa geração está precisando de pai. Essa geração não precisa de alguém comandando ela e ditando o que ela tem que fazer. Essa geração não precisa de uma ideologia. Essa geração precisa de pai. Oh, aleluias. O último versículo do Antigo Testamento diz, lá em Malaquias, que Deus, Ele está restaurando, Ele está conectando o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Coloca para mim, por gentileza, o último versículo de Malaquias, por favor. Aqui. E Elias procurará fazer com que o coração dos pais se retratem perante os filhos, e o coração dos filhos se converta aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Por isso que, para não destruir todas as coisas, Deus está reconectando a paternidade. Deus está restaurando a paternidade nesses dias. João 1, 12 e 13 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Paternidade espiritual, nós estamos falando de nascimento de sangue, nós estamos falando de um nascimento espiritual, não daqueles que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora preste bem atenção, querido. Sem Cristo você não era filho. Eu também não era filho. Sem Cristo nós éramos órfãos de pai espiritual. Sabe por que hoje você consegue identificar e você tem condições de identificar uma paternidade espiritual? Porque Jesus te salvou. Porque Jesus te salvou. Jesus te salvou. Ele me salvou. Amém, queridos? Porque sem Cristo caminhávamos sem paternidade e sem direção. Efésios capítulo 2, verso 11 ao 20 diz: portanto lembrai-vos de que anteriormente ereis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feitas no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época, olha quem éramos nós, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças das promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade.
E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai. Agora não é acesso a Deus, é ao Pai. Porque agora perde-se a ideia daquele Deus que eu só adoro. Perde-se a ideia daquele Senhor que só governa. Agora Ele é meu Pai. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Você não está mais sem direção, querido. Chega de andar sem direção. Chega de andar sem direção. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha para o lado. Olha para o lado. Deus te colocou, Ele te inseriu em uma família. Essa é a tua família. Abraça essa pessoa e fala assim: você é minha família. Amém? Essa é a família. Amados, o projeto de Deus Igreja não era a gente reunir 2 vezes por semana, num culto de quinta e domingo, cantar num domingo dua rápida e dua lenta, e achar que isso vai resolver. Não. É por isso que muitos de nós não reconhecemos a paternidade de Deus, porque achamos que igreja é clube. Não, a igreja não é o clube, a igreja é sua família. Não, eu vou ter que fazer isso, Espírito Santo, eu vou fazer isso. Fique de pé, sai do seu lugar, abrace aquela pessoa que você não conhece, que você nunca viu hoje, e você vai falar para ela: nós somos da mesma família. Fala para ela isso, amém? Ultrapasse a faixa de Gaza aí, isso. Fala: nós fazemos parte da mesma família. É uma família. É isso. Aí, ó. Tá entendendo, querido? É uma família. Você está entendendo? Olha só que lindo. Olha só que lindo, gente. Tira foto disso, os fotógrafos aí, tira foto disso, que esse momento tem que ficar registrado. Amém, queridos? Já fez isso? Então corre para o seu lugar de volta para a gente continuar a mensagem. Pode se sentar, queridos. A paternidade de Deus te coloca numa família. Amém, queridos? É uma família. É uma família. Não é um clube de encontro. Amém? Vamos imaginar que os nossos cultos é aquele encontro na casa do Pai, todo final de semana, que a gente vem para se encontrar e todo mundo ficar feliz. É uma família. Por isso não pode existir nada entre a gente, porque hoje nós somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra angular desse alicerce. Amém, amados? Agora escute, Jesus é a expressa imagem do Pai. Jesus é a expressa imagem do Pai. João 14, versos 7 ao 11. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também o meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhe: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes me dizer: mostra-nos o Pai?
Jesus é a expressa imagem do Pai. Se eu precisar enxergar o Pai, eu preciso olhar para Cristo. Pastor, mas eu nunca vi Cristo. Por isso que você tem que estar inserido na família. Porque eu vejo Cristo em cada pessoa que faz parte da família de Deus. E assim eu posso receber a paternidade de Deus. A igreja tem como função expressar a paternidade de Deus por meio de Jesus Cristo. Agora escute, por causa de Cristo nos tornamos filhos por adoção. Porque como que nós éramos? Errantes, sem direção, sem Deus no mundo. Era assim. Se eu der uma oportunidade para você aqui, qual o testemunho que você vai contar antes de Cristo? Eu era isso, eu era aquilo, eu era beudo, eu era briguento, eu era falastrão, eu era enganador, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia aquilo. Sim ou não? Mas o que aconteceu com você? Você se converteu? Não, você recebeu a paternidade de Deus. E a adoção te deu uma identidade, você agora é filho. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7 diz: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, eu vou repetir, e porque sois filhos, e porque sois filhos, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e é o Espírito que habita em nós, que nos dá o direito de dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Amém, queridos? Agora prestem atenção. Portanto, tu não és mais escravo. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente herdeiro por decreto de Deus. Você não é um filho sem herança, querido. Você não é bastardo. Você é herdeiro, você tem uma herança. O Pai decretou: Ele é meu herdeiro, Ele vai herdar o reino, Ele vai herdar, Ele é meu herdeiro, Ele é meu herdeiro. Você é filho. Agora, coloca, não, segura para você aplaudir, segura. Coloca o último versículo, versículo 7 de Gálatas 4. Você vai falar agora na primeira pessoa, porque isso vai ser a libertação da tua alma hoje. O mais alto que você conseguir falar. No 3, 1, 2, 3. Segura, você vai falar: eu. Sou. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo, eu recebi um pai, me tornei filho por adoção. Aleluia! Levante sua mão e diga: eu não sou mais escravo. Fala: eu não preciso mais viver subjugado, eu não preciso mais viver com medo, porque eu tenho pai. O meu pai cuida de mim. Aleluia. Você tem um pai, querido. Você tem um pai. Por causa dessa adoção, porque agora você é filho, você não precisa mais viver com medo. Acabou o medo, querido. Abrace de novo essa pessoa que está perto de você e fala para ela: acabou o medo. Acabou o medo. Acabou o medo. Romanos capítulo 8, verso 14 e 15 diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora preste bem atenção. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados. Acabou o espírito do medo. Chega de viver acuado, amedrontado.
com medo de tudo e medo de todos. Ai, pastor, mas é que eu sofri tanta decepção. Talvez dentro das decepções que você sofreu, você não encontrou a paternidade de Deus, e você precisa encontrar a paternidade de Deus, porque o espírito que Ele coloca em você não é um espírito de medo. Que espírito é? Mas recebeste o espírito que o adota como filho. Você recebeu o espírito da adoção, querido. O espírito é o documento em nós que determina: ele é meu filho, ele é minha filha, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. A presença do Espírito em você aniquila a maldição da orfandade. Sabe por que? Oh, aleluia. Você sabe por que Deus colocou o Espírito dele dentro de você? Você sabe, Gabriel? Você sabe? Sabe por quê? Para aniquilar a maldição da orfandade. Porque, amados, enquanto órfãos nós não temos identidade. Então, para aquele que não tem identidade, querido, qualquer busão que passar serve, ele vai embora. É assim ou não é, gente? Mas agora não. Ele colocou algo em nós. Ele colocou alguém em nós. E esse Espírito que Ele colocou em nós, que é o Espírito de seu Filho, Ele aniquila de uma vez por todas a maldição da orfandade. João 14, 16 ao 18 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Agora versículo 18: Não vos deixarei órfãos. Por que Jesus disse isso? Porque muitos profetas que se levantaram desde o Antigo Testamento, todos eles morreram. Todos eles morreram. Então se levantava um pai, um profeta, para se tornar o pai, para dar direção para aquele povo. Mas logo aquele profeta morria, e o povo ficava sem direção. Agora Jesus olha para os seus e diz: agora vocês não vão ficar mais sem direção, porque eu não vou deixar vocês órfãos nunca mais. Vai exterminar, vai aniquilar a maldição da orfandade. Olha o que ele diz: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Eu voltarei para vocês. Eu voltarei para vocês. E ele voltou, sabe, na figura de quem? Na figura do Espírito Santo. E ele colocou o seu Espírito dentro de nós, porque ele estará conosco e viverá em nós. Por último, pode subir o ministério de louvor, vamos lá, para a gente encerrar o culto. Nossa disposição em viver por Cristo nos proverá uma família, e essa suprirá todas as minhas necessidades pessoais. Escute, queridos, a paternidade de Deus provê para você uma família, como nós acabamos de ver aqui. Abra comigo Marcos 10, 29 ao 30. Esse eu quero que você abra a Bíblia, grife bem grande. Amados, e esse texto, eu posso dizer que essa palavra se cumpriu na minha vida. Marcos 10, 29 e 30 diz: Garantiu-lhes Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Apenas a parte A do versículo 30, que não receba já no presente 100 vezes mais em casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e propriedades. A paternidade de Deus promove tudo o que você precisa.
Eu sou prova disso. A minha família sempre foi a igreja. Verdadeira. Eu tenho minha família, tenho os meus entes, a minha parentela, e eu os amo. Mas a igreja sempre foi a minha família. E essa desconexão espiritual com a minha família, essa desconexão emocional, porque eu não sou aprisionado emocionalmente na minha família. Por causa do amor de Cristo e por causa do Evangelho, eu me desconectei, tanto emocionalmente como espiritualmente da minha família. Tanto é que eu saí de Bauru e vim para cá. Só que desde Bauru, essa desconexão fez você me tornar, em tese, uma pessoa sozinha. Parece ser só, mas não é. Porque onde eu ia, eu tinha a casa de um pai. Nunca me faltou um pai. Eu sempre tive. Deus colocou muitos pais no meu caminho. Mãe, eu tenho um monte. Onde eu for, eu tenho uma mãe. Irmãos, eu tenho um monte. Cada vez eu ganho mais. Amém, queridos? A paternidade de Deus te coloca numa família. E essa família produz para você tudo o que você precisa. Gera para você o que você precisa. Então você não precisa mais andar sozinho. O que você precisa é receber a paternidade de Deus. Foi o que eu precisei fazer. Então se você perguntar, pastor, você não tem família nenhuma? Eu tenho. Aí. Eu estou falando a verdade. Não é demagogia. A minha família é a igreja. E detalhe, foi a igreja que me deu também uma família. A igreja que me deu uma esposa. E por meio, e junto com ela construímos uma família. Que me gerou também um filho. O meu único filho, o meu filho amado. Ele é o unigênito da minha casa, mas o primogênito de muitos irmãos. Tudo que você precisa, a paternidade de Deus te provê. O que você precisa? Reconhecer a paternidade de Deus. Então, para você reconhecer, nós vamos concluir essa mensagem. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Coloca para mim Gálatas 4:7 mais uma vez. E você vai declarar na primeira pessoa. Mas eu não quero que você declare da boca para fora. Eu quero que você contemple. Eu quero que você receba hoje a paternidade de Deus. Eu quero que você sinta hoje, não apenas sentir, eu quero que você sinta hoje um amor que você nunca sentiu. Eu quero que você viva hoje algo importante para a tua vida. Deus é importante para a tua vida, mas não como Deus, que Ele é Deus, não como Pai, não como Senhor, porque Ele é Senhor, mas como teu Pai. Você precisa receber a paternidade de Deus. Então, isso é o que a Bíblia diz ao teu respeito. Nós vamos dizer, portanto, eu. Você vai falar na primeira pessoa. Amém? No 3, 1, 2, 3. Portanto, eu não sou mais escravo, mas filho, e sendo filho, sou igualmente pleno herdeiro de Deus. Agora você vai encontrar alguém perto de você, vai abraçar ela e vai ler esse texto. Abrace ela e você vai ler. Agora você vai usar o termo nós, tá? Você vai usar o termo nós, amém? Então agora, no 3, 1, 2, 3. Esses somos nós. Esses somos nós. Filhos